Fala pessoal, meu nome é Nathan José e esse é o episódio 2 da série que eu estou fazendo aqui no Instagram aí de como montar o seu próprio consultório em menos de 3 meses, né? Se você está chegando agora, esse Instagram aqui é o Oficina de Consultórios e a gente tem um objetivo de trocar informações sobre o dia a dia de um consultório, sobre coisas que a gente às vezes passa batido, às vezes não presta atenção e acaba caindo nos lugares comuns e acaba seguindo uma carreira de certa forma tradicional que não é interessante para você, mas acaba vendendo, acaba fazendo com que você venda seu trabalho barato e esteja depois trabalhando em lugares que não lhe dão conforto. E hoje eu queria falar um pouco para vocês do lugar mais perigoso da sua carreira, porque era exatamente onde a minha carreira estava antes de eu abrir o consultório. E onde é que é o lugar mais perigoso que a sua carreira pode te levar? É num lugar chamado zona de conforto. E era exatamente onde eu estava no início do ano de 2020. Eu já tinha esse consultório aqui, esse consultório que eu estou aqui agora, que eu falo sempre que é o consultório que deu certo, é o consultório que paga a maior parte das minhas contas, não é meu único negócio, né? Eu já falei em alguns outros vídeos, eu tenho 3 CNPJs diferentes, né? Depois eu explico direitinho como é que cada um funciona e como é que eles são viáveis, cada um deles, né? Mas eu já tinha esse consultório aqui, mas ele não era a minha principal fonte de renda. Eu estava trabalhando em 3 outros hospitais, em um plano que privilegiava o volume e pagava pouco. Eu sempre mantive esse vínculo lá e, para ser bem sincero, o principal motivo era o comodismo. Eu estava totalmente acomodado na minha zona de conforto e eu tenho percebido muito isso. Eu já frequento em eventos de empreendedorismo há bastante tempo, de empreendedorismo não só médico, mas de empreendedorismo digital. Acho que há uns 3 anos, e quando eu comecei a fazer isso que eu estou fazendo aqui, quando eu comecei nesse mundo, isso era muito mais difícil. Eu nunca tive muita dificuldade de falar em público não, mas falar sozinho num consultório, para um celular, para uma câmera, cara, eu não sei se você já tentou fazer isso, às vezes não é a situação mais confortável. E depois pegar esse vídeo e tacar a sua cara na internet para quem quiser ver, às vezes isso também não é assim uma coisa fácil de se fazer, né? Mas aí eu comecei a entrar nesse meio e eu percebi que tinha pessoas que estavam comigo lá a cada ano num evento que eu vou para São Paulo, e esse evento foi ficando cada vez maior. A primeira vez que eu fui tinha mais ou menos lá 2, 3 mil pessoas, já era um evento gigante. No segundo ano ficou beirando ali 5 mil pessoas, e no último ano que eu fui, esse ano não vai ter por conta da pandemia, né? Mas tinham 7 mil pessoas lá naquele lugar. E aí eu via pessoas que estiveram comigo no ano anterior, que deslancharam durante o ano que a gente estava lá, sempre lá para novembro, dezembro, e eles tinham uma coisa em comum: eles não podiam se dar o luxo de dar errado, eles não podiam simplesmente dizer assim, cara, eu tentei e não consegui e acabei desistindo. E aí eu percebi que existem 2 tipos de empreendedores. Existem os empreendedores de oportunidade, que são aqueles caras que já têm o negócio dele funcionando e de repente apareceu um ótimo negócio, eles vão lá, entram e conseguem lucrar com uma outra fonte de renda a mais. Existem os empreendedores de necessidade. E aí eu percebi que essas pessoas, esse segundo grupo, ele acaba se dando melhor em geral, porque ele não pode se dar o luxo de dar errado. Então, esses caras que tinham que fazer daquilo ali o ganha-pão deles, eles acabavam que no outro ano eles tinham realmente mudado a vida deles em um ano. E eu não, como eu estava na minha zona de conforto, se não der errado aqui pelo empreendedorismo, eu vou lá continuar com o meu trabalho, com o meu plantão, e ficava lá nesse local que é o local mais perigoso da sua carreira. Sabe por que ele é um local extremamente perigoso e que pode colocar a sua carreira, a sua vida pessoal em risco, o futuro do seu filho em risco? Porque às vezes a zona de conforto ela te impede de aprender novas coisas, ela te impede de adquirir novos conhecimentos. Tem uma das frases que eu mais gosto dos americanos, né? Os americanos, eles são muito frasistas, e tem uma frase que é uma das que eu curto mais, que é: no final do mês, skills pays the bills. É literalmente isso. No final do mês, habilidades pagam as contas. E quando você está na zona de conforto,
você não é mais aquele cara totipotente que você foi na época da faculdade, que estava disposto a encarar aquela cadeira de fisiologia e ver aquele livro gigante do Guyton e dizer, cara, vamos pegar esse touro a unha e vamos aprender isso aí, vamos desenrolar isso aí de uma forma ou de outra. Às vezes, quando você está na zona de conforto, você deixa de adquirir novos conhecimentos e aí a sua carreira vai estagnar. E qual que é o grande problema? Pode ser que venha um evento e esse evento não dependa de você, que pegue tua carreira e sacuda, derrube a sua carreira. No meu caso, foi a pandemia. E isso aconteceu exatamente no dia 19 de março de 2020. Estava lá na minha casa, era uma quinta-feira, quando eu recebi uma mensagem por esse celular que eu estou gravando agora aqui, que o Estado tinha confiscado uma loja de materiais aí, de materiais médicos, e estaria já haveria um burburinho aí que ia confiscar algumas UTIs de hospitais privados. E eu já estava me inteirando, né, desse assunto pandemia, eu já estava desde janeiro olhando e vendo a coisa crescer. E uma semana antes eu já tinha dado alerta para minha família, vai lá e faz uma feira, porque para minha família que mora fora aqui do estado, eu tenho a família dos meus pais e a família da minha esposa também em outro estado, diz, vai lá e faz uma feira, porque eu acho que vai chegar aqui no Brasil e vai faltar coisa no supermercado e vai fechar as coisas. E isso foi no domingo anterior e as pessoas riram de mim. Você tá louco, cara, isso não existe. E aí, em uma semana, tudo mudou. E nesse tudo mudou, sabe o que foi que aconteceu? Eu tinha 3 fontes de renda fixa, né? Eu tinha 2 hospitais que eu dava plantão e tinha um outro hospital que eu atendia planos de saúde, esses planos de saúde mais baratos, que privilegiam o volume, e eu sempre deixei, eu fui diminuindo. Tem um vídeo no meu outro canal antigo que é sobre a lei de Pareto, né? Que eu expliquei que a maior parte dos nossos lucros eles vêm de um pequeno número de atividades. E aí eu fui livrando daquelas outras atividades, fui limpando minha agenda, mas eu sempre mantive essa fonte de renda lá. E quando eu juntava com aqueles 2 plantões dos outros hospitais, elas eram a principal fonte de renda e a minha principal dedicação em detrimento desse consultório aqui hoje, que é o que literalmente paga as minhas contas, né? E aí, no intervalo de 10 dias, lá do dia 20 até o dia 30, eu perdi esses 3 empregos. Mas esse consultório aqui, que tem custo, ele fechou por conta da pandemia. E aí, quando ele fechou e eu não podia vir trabalhar aqui, e aquela minha fonte de renda, ela cessou de uma hora para outra, e eu ainda tinha uma startup com secretária, com TI, com contador, eram 3 CNPJs rodando com custos, e do dia para a noite, mas literalmente em 10 dias, 0 de entrada. Então, eu vi que o meu lugar de conforto, a zona de conforto, ela me levou para o lugar mais perigoso da minha carreira. Depois de 11 anos de formado, eu tava literalmente no mato, sem cachorro, e foi aí que eu decidi interromper esse vídeo aqui para contar o resto dessa história no nosso próximo vídeo. Mas antes, como eu falei para vocês, né, esse é um projeto que depende muito mais de vocês, do lado que vocês estão aí. A minha proposta agora eu estou abrindo um outro consultório e eu quero contar essa história tintim por tintim, desde como começou, em cada detalhe, para você que de repente está na residência, ou que de repente é odontologista, está na faculdade ainda, está fazendo faculdade de odonto, outra coisa, mas que pensa em ser dono do seu próprio nariz, de ter seu próprio consultório, de não depender de fatores externos como eu dependi, mas não faz ideia de burocracia, de documentação, de como lidar com RH, como contratar funcionário, quanto é que custa móveis. Eu estou basicamente querendo passar essa minha experiência para vocês. É a experiência correta? É a única forma de fazer? Não, mas é a que deu certo para mim e é o caminho que eu passei, por isso mesmo eu conheço. Eu estou indo para o meu 3º consultório, né? Então eu estou querendo trocar essa ideia com você que está aí do outro lado. Mas para esse projeto existir, eu preciso do feedback de quem está do outro lado. Então eu falei que é um projeto que nasce morto, porque ele só vai continuar se realmente tiver engajamento, se for interessante para vocês, para a gente poder continuar a falar sobre isso. Então, se você tem interesse por esse tipo de assunto, se inscreve aí no canal, me segue no Instagram e
Se você tem interesse, é bem possível que seus colegas, as pessoas que estão na mesma fase que você, possam ter interesse. Marca alguém, envia esse vídeo aí, essa série para alguém, que eu acredito que vai poder ajudar muita gente. Tá certo, pessoal? Então, por hora é isso aí. Um abraço e até a próxima.